Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Nassau. Está começando mais um Nassau nos Esportes. Bom, talvez vocês estejam estranhando essa voz. Eu tô estranhando muito, eu também. Essa voz máscula, né? É que... triste. Não, a questão não é que a voz seja máscula. É broxante para nós. Mas é que a voz não tem a mesma sensualidade de outras passadas. Pois, das outras passadas, quer dizer que aquela voz não passa mais por aqui, é isso, Vitor? É isso mesmo. Né? Nunca mais. Nunca mais, então tá certo. Bom, só explicando, a nossa apresentadora Estela Soares, infelizmente teve um compromisso de última hora, então não vai poder estar aqui apresentando o programa, a não ser que ela chegue de última hora, né? Ela foi ver algum filme, Rodrigo? O Tassi não tava aqui ontem, ele não sabe dessa... Não, eu tava. Tava. Ele mesmo tava aqui ontem. Preconceito... Pelo amor de Deus. O negócio foi sério. Ela teve que socorrer uma parente, então ela não pode estar aqui. Mas se ela apareceu de última hora, a gente tira aquela sacanagem com ela e bota lá no programa no meio do caminho. Certo. Então, primeiro dá boa tarde à mesa, né? Boa tarde. Que é isso, Ed? Lembrando que hoje o Edilson também não está aqui, né? Quem está é o nosso querido Edney Maia, também conhecido como Urso Preto. A gente não pode entrar em detalhes do motivo do apelido, mas você aí subentende o porquê, né? Então, boa tarde, Tassis Michel. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Vitor. Depois de uma sessãozinha de brega pra relaxar, que estávamos escutando. Quem viu? Estamos aqui para fazer o Nassau com notícias, especulações sobre o novo treinador alvirrubro. Isso não vai parar até que se confirme, Surgiu nomes aí, mais nomes. Estamos aqui para comentar isso aí. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Vitor Noblar. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Tarso. É um prazer dionisíaco. Meu Deus do céu. Estar aqui hoje. Mais uma vez. Eu tô sempre me reinventando, então boa tarde, Rodrigo. É muito prazer que esse menino senta aqui no programa, rapaz. Boa tarde, Edney Maia, boa tarde aos ouvintes. E vamos começar, falando sobre o Náutico. Então, Ed, por favor, sobe o BG aí pra gente debater um pouco sobre o Clube Náutico Capibaribe. De duas cores mágicas. Bom, falando do Náutico, como o Tarsis falou, essa questão desse novo treinador, quem vai aparecer, quem não vai, vários nomes surgiram, a gente até debateu isso ontem, mas por enquanto quem comanda o time é o Levi Gomes, então ele que vai ser o responsável por comandar a equipe aí no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Fortaleza amanhã, tem o próximo jogo do Pernambucano, que é contra o Central no domingo. E ele já chegou fazendo algumas mudanças, Pelo jeito o Náutico realmente vai entrar no 3-5-2 contra o Fortaleza. E a escalação deve ser aquela mesmo que a gente anunciou. E o Dorielton tá ganhando aí mais uma oportunidade, O Léo Santos, que vinha atuando junto com o Siloé, pelo jeito vai pro banco na chegada do Levi Gomes. E o Dorielton fará a dupla com o Siloé contra o Fortaleza. O ataque do Náutico que não vem rendendo muito, gente? E também trocar Dorielton por Léo Santos, assim, ou Léo Santos por Dorielton. É difícil. É trocar 6 por meia dúzia, Tassis? Vamos dizer que é trocar 5,5 por 5,5, É difícil, rapaz. Um time de primeira divisão. 6 é muito, Um time de primeira divisão com esse elenco, eu volto a se referir, é muito fraco o elenco não. Vitor, pra você é trocar 6 por meia dúzia ou 5,5 por 5,5? Olha, 5,5 foi até um apelido carinhoso, viu, velho? É verdade. Hoje eu tô bonzinho. 5,5 aí foi até bonzinho. Mas... Qual seria a nota justa, então? Não, quem sou eu? O Valdemar não sabia? Não é. Eu que não tô no dia a dia do até hoje grupo. O Valdemar ainda não sabe, Eu que não tô no dia a dia do grupo, não vou falar, Pois é, o Valdemar não ficou, mas o presidente do Náutico se pronunciou e disse o seguinte: o resultado da saída do Valdemar não foi questão dos placares, vamos dizer assim. Tinha muita coisa acontecendo nos vestiários, eles não viam aquela motivação que eles queriam que o time tivesse. Então, o resultado foi apenas a gota d'água, vamos dizer assim, não foi o único fator. Bom, o que acontece aqui? Valdemar caiu num momento da competição importante, Estamos a apenas um jogo. Claro, o Náutico já está classificado, mas aquela vitória que a torcida tanto espera ainda não chegou. Foi o que a gente tava falando. O Náutico, além de perder, estava muito apático em campo, Você não via em nenhum momento que a equipe tinha um poder de reação para tentar mudar o que estava acontecendo. Pois é, e os ânimos do Náutico é aquele. Os jogadores ficam naquela, Não querem que a pressão interfira no trabalho, mas eu acho que é inevitável, Apesar da Copa do Brasil não ter
não tem nada a ver com o Pernambucano em si, mas a frequência de jogo do Náutico no Pernambucano interfere na Copa do Brasil. Então, se o Náutico já não vem muito bem no Pernambucano, não é de um dia pra noite que o Náutico vai fazer milagre, joga bem na Copa do Brasil e depois voltar a jogar no Pernambucano. Então, acho que essa história de pressão não interferir muito na competição, diferentes, eu acho que não tem muito a ver. Acho que interfere sim, interfere muito, até em questão de psicológico também, né? Interfere porque a gente sabe como funciona, o atleta já entra com a obrigação, né? Eu acho que o Náutico vai para Fortaleza para arrancar um empatezinho e tentar a sorte aqui nos aflitos. Fazer um golzinho fora de casa, né? Verdade. Bota o Fortaleza como favorito para a partida assim, até pelo futebol das equipes, né? O Náutico não vem mostrando um bom futebol, não é novidade para ninguém. E o Fortaleza tem um time que, apesar de estar na Série C, né? Tem um time razoável, com jogadores experientes. O Cléo, que deu muito trabalho ao Santa Cruz no ano passado, quando atuava pelo 13, é um dos artilheiros da equipe, juntamente com o Rômulo, centroavante, que jogou no Cruzeiro e jogou no Grêmio. Então o Fortaleza tem um time que sabe jogar. Tem um volante que particularmente eu gosto muito, que é o Douglas, ex-Guarani, é um carequinha, camisa 5 do Fortaleza também, que é bom jogador. Então o Náutico vai encontrar muitas dificuldades. Para o jogo Fortaleza, eu ponho o Fortaleza como favorito para vencer a partida. Lembrando que o Rômulo, centroavante, já foi soltado pelo Sport anos anteriores. É verdade. E ele tá fazendo gol lá, viu? Ele tá fazendo Tá gol lá. trabalhando. Agora eu quero perguntar uma coisa a vocês, é o seguinte. A Copa do Brasil, por ser uma competição de mata-mata, então gols é fundamental. Isso é inevitável, até porque o Náutico vai jogando com aquela vantagem, se fizer os 2 gols, ganhar por 2 gols de diferença, elimina o jogo da volta. Por contrapartida, o ataque do Náutico não vem lá essas coisas todas, não vem marcando. Quer dizer, marcou um gol de pênalti, foi feito por um zagueiro. Até porque né? Ninguém apareceu pra bater aquele pênalti no jogo que o Náutico perdeu por 2-1 pro Serra Talhada. Então, isso é um fator a mais pra, como o Tati falou, colocar o Fortaleza como favorito nesse jogo de quinta-feira, Vitor Noblar. Olha, a gente sabe que o Fortaleza tem uma equipe muito forte dentro de casa, né? Não é de hoje, né? Que a gente sabe desse poder do Fortaleza. Agora, você tá numa fase ruim e talvez assim, sair do estado, ou mudar de competição, pode ser que seja um fator... Jogar sem a pressão da torcida, o que é importante. Pode ser que seja um fator positivo pro Náutico, assim, essa distância da torcida, dos problemas aqui em Pernambuco. Mas não tem a pressão da torcida, mas tem a pressão da diretoria que Com certeza. deve ser levada em consideração também, né? A diretoria que reuniu os atletas essa semana, como você falava, para perguntar o que faltava, né? Então é difícil. A situação do Náutico é muito difícil. Não tem nenhum treinador certo ainda, né? Eu acho que você vai falar sobre isso agora. Que surgiu um nome que ganhou mais força, né? Um treinador já conhecido por todos nós pernambucanos. Até porque a criatividade está em alta, né? O futebol pernambucano, a criatividade é linda, assim. É coisa. Eu acho que treinador... Não, depois que disseram que o Dunga tava... Não, que o Dunga viria, não. Que o Dunga foi cogitado pra comandar o Náutico. Se botarem até o nome de Zagallo no meio, eu tô acreditando, cara. E até porque sempre tem esses nomes, né, que nunca trabalharam em Pernambuco, mas sempre acabam vindo os mesmos, né? Hélio dos Anjos, Geninho, Givanildo, Zé Teodoro. Então é difícil de a gente ver. A criatividade é linda. A gente tá sabendo já que o Everton, volante ex-náutico, tá sendo sondado pelo Sport. São rumores, né? A gente não sabe se tem algo de concreto. Aí vê só, que criatividade. Não é? Mais um volante pro elenco, não é pra que meia, pra que atacante, né? Não Vamos precisa. contratar volante zagueiro, que é demais. Bom, o que interessa não é quem vai vir. É que o Náutico precisa contratar, né? Como o Vitor falou, o problema do Náutico só são 3. O ataque, o meio e a zaga. Só são esses 3 problemas. Se o Náutico resolver, tá tudo certo. Mas o Náutico precisa contratar, não só o Náutico como o Sport. A gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, que os times ainda não têm um elenco de Série A. Então, tomara que a diretoria do Náutico já deu um primeiro passo, né? Tirou o Valdemar, vamos ver quem ela vai trazer. Depois disso, vamos ver quais são as próximas alterações que a diretoria vai fazer, buscando, no mínimo, uma permanência na Série A do ano que vem. Eu acho que trazer o Hélio dos Anjos é pensar muito no Campeonato Pernambucano e pouco no Campeonato Brasileiro, né? Verdade. Porque, claro, ele já foi campeão aqui pernambucano algumas vezes, então ele sabe o que é preciso fazer para ganhar o Pernambucano. Agora, Série A é outra coisa.
o pernambucano, e que o Náutico não vence há pelo menos uns 10 anos, não? Uns 6, não, 10 acho muito, mas 6 anos. Acho que foi em 2004 que o Náutico ganhou a última 2004, vez. né? 8 anos. Então, 8 Lembrando, anos já. falando aqui de uma certa polêmica, a torcida, né? A rede social da torcida Náutico Net já se pronunciou contra a contratação do treinador Hélio dos Anjos pela polêmica do ano passado, a questão do Hexa, o que o Hélio disse quando o Hélio era treinador do Sport. Então, para um treinador chegar já com um certo índice de rejeição pela torcida, já fica complicado. Não acho o Hélio o nome essencial para o Náutico. Acho que o Hélio, dentro desses treinadores que a gente ouviu falar, é o único que se encaixa no patamar financeiro da equipe. Não acho que o Hélio venha para resolver o problema, como eu estava falando com vocês em off. Vocês podem trazer até Guardiola, vocês diretores do Náutico e Mourinho. Com esse time não vai. Pois é, o Náutico que sofria um pouquinho para pagar o salário do Valdemar, né? Então trazer um técnico mais caro não quer dizer uma solução no problema do elenco. Um nome que foi cogitado, que é o que a gente estava debatendo aqui, não é certeza, viu, torcedores do Náutico, é apenas especulação, é o do Gilson Kleina, ele que atualmente está no Ponte Preta. Então foi um nome cogitado para vir para o Náutico. Um bom nome, Tassis? Olha, o Gilson fez um belo trabalho na Ponte, né? É um treinador que foi especulado ano passado até para ir pro Fluminense, mas é um bom nome, sim. Eu acho melhor a aposta no Gilson do que trazer o Hélio, sinceramente. Eu também. Uma aposta com o Gilson, que já se mostrou ser um treinador que conhece bem também o futebol. O Hélio também já mostrou que conhece, mas é a questão de inovar, né? Aquela metodologia do Hélio, todo mundo já conhece e muitas vezes não dá nem certo. Apostar no Gilson, do mesmo jeito que apostou no Valdemar, e na minha opinião ano passado deu certo, porque o Náutico conseguiu seu objetivo, seria bom também tentar o Gilson, que é um grande treinador. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, o seguinte, que até eu vi numa resenha ontem foi sacanagem, né? Ontem. 880. É que é o seguinte, vamos até englobar até um pouco o Mazola nessa questão aqui. Quando o treinador inventa e dá certo, ótimo. Quando o treinador inventa e dá errado, problema. E aí, como fazer essa medida com dois pesos diferentes? Então, o Valdemar estava improvisando alguns jogadores, enquanto estava ganhando, estava tudo certo. Claro, algumas críticas surgiram, isso é inevitável. Mas até aí ninguém estava reclamando tanto. Quando o Náutico começou a desandar, mesmo com o Valdemar mantendo essas invenções, entre aspas, aí começaram a criticar. Claro que você não pode pegar um jogador que é zagueiro e botar no ataque. Pô, isso é sacanagem. Mas algumas invenções do Valdemar estavam dando um resultado até um certo ponto do campeonato. Depois começou a desandar e aí as críticas ficaram mais fortes. Então, como vê isso? Quando o treinador inventa e dá certo, tá tudo bem. Quando inventa e dá errado, é problema. Como vê isso? Eu vejo de uma forma que o Valdemar estava inventando, muitas vezes estava dando errado. O Mazola, por enquanto, está dando certo. O problema é quando as invenções do Mazola começarem também a dar errado. A gente sabe assim que treinador vive muito de resultado, né? Com certeza. Se ele colocar um zagueiro no ataque e ganhar 10 jogos, ninguém vai falar nada. Se ele colocar um zagueiro no ataque e perder um jogo, pronto. Já é o suficiente. Pois é, mas é aí que eu ponho a questão. Se mesmo dando certo ninguém tava criticando, por que vai começar a criticar quando começou a dar errado? Porque se era pra criticar independente do resultado. Mas o futebol é assim, né? A gente sabe o futebol que é assim. Infelizmente. E foi isso aí, hein? Esse telefone não é meu, não. Primeiro que não tem nenhum telefone aqui. Como é que foi isso? Ah! Cadu, tu chegasse agora, não, Cadu. não, Já não, saiu uma não, surrada não, meio não. escrota aqui. Foi tu, Cadu? Posso falar o que foi, Tassi? Abriu aqui um arquivo no computador. Ave Marai, velho. Marai, né, Vitor? Eu também nunca tinha visto isso. Assim é de admirar. O engraçado foi que tocou, a gente ficou procurando, tá? Tipo, cadê o celular que botou tocou, a mão né? no bolso? Não, velho. Mas acontece. Tassis, por favor, bote no silencioso aí o notebook também. Não só os celulares. Que situação, cara. Então, pra fechar com o Náutico por aqui, o Náutico enfrenta o Fortaleza, né? A estreia na segunda fase, né? Porque se Estela Soares estivesse aqui, a gente tem que especificar. Sempre. Então, a estreia na segunda fase do Náutico. Amanhã, se eu não me engano, são 8h30 o jogo. 8h30, 8h30 contra o Fortaleza. O Náutico que se vencer, tá, sim, meu amigo? De novo? É um profissionalismo. Agora. Ainda avisou, ponto do silencioso. Aí dá 2 minutos.
Agora vai sem nenhum problema. Agora vai, sem nenhum problema. Se garanta, vamos ver. Que situação, é uma cilada, Bino. É. Então, só finalizando, o Náutico se venceu o jogo, né? Por um placar de 2 gols de diferença, elimina o jogo da volta, uma coisa que a gente está considerando muito difícil, levando em consideração o histórico do ataque do Náutico. Do ataque, da defesa, do meio. Então, caso sério, né, cara? Fica complicado. E lembrando que no domingo, né, tem o último jogo da primeira fase, Central e Náutico, o técnico do Central que caiu, né? Rapaz. Fez alguma diferença, não, essa queda do treinador do Central nessa fase do campeonato? Nenhuma, né? O Central, que foi uma decepção pelo investimento que é feito na equipe de Caruaru, foi uma decepção, sim. Pra mim foi a maior decepção do Uma campeonato. decepção. O Central não chegou nem perto de brigar pelas primeiras colocações, né? O ano passado o Central deu uma queda, mas ficou ali na briga até o último instante com o Sport pela 4ª colocação. Esse ano nem isso, né? O Central sempre oscilou. Pelo contrário, né? Teve risco até de cair, mas também afastou logo isso. Na verdade, ninguém cai mais. Quem tem que cair já caiu, que é a hora de Pinhão América. O Central, atualmente, né, é o 14º. O 14º o quê, cara? É o 10º colocado com 24 pontos. Já ia falar, é muito time esse campeonato aí. Apareceu mais uns 2 aqui de última hora, né? Então o Central é o 10º colocado com 24 pontos. E vai enfrentar o Náutico, que não vem muito bem, mas isso aí a gente ainda tem a quinta e a sexta para debater sobre isso aí. Vamos para um rápido intervalo agora. Vocês têm mais algum comentário a fazer? Alguma consideração final? Não. Então, Ed, por favor, chama o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Nassau nos Esportes. Eu sou Santa Cruz, de corpo e Estamos de volta, como vocês podem perceber, um intervalo bem rapidinho, bem curtinho. É só o tempo da gente fazer uma trollagem um com o outro aqui e já voltar pro programa, né, Vitor? Eu gostei do seu Estamos de Volta, porque a Estela nunca faz isso. Ela já quer voltar assim, com a notícia. E aí, você gostou do meu Estamos Gostei. de volta? Mas vocês estão trollando Estela porque ela não tá aqui, né? Se ela tivesse aqui, eu já tinha levado uma tamancada. Não, e isso não é sentido figurado. Mas tipo, a gente só trola quem a gente gosta, né? Não, a gente só trola quem a gente ama, rapaz, você não sabe disso. Mas vamos com a notícia do Santa Cruz. Tassis, o Santa Cruz vai ter aí a folga, né, do meio da semana, diferente do Sport, que joga pela Copa do Brasil. E vai se preparando aos poucos para o Clássico no domingo. Quais são as notícias do Tricolor do Arruda, Tassis? É verdade, o Santa aqui só tá naquela fase de preparação, né? Os jogadores todos concentrados já para o Clássico. O Wagner falava nisso, que hoje é a obrigação de todo jogador do Santa estar assistindo o jogo Sport Paysandu para colher o máximo de informações, né? E ver os erros também, os pontos positivos da equipe adversária para o jogo de domingo, né? A questão é a escalação, que o Zé ainda também não definiu. A gente já sabe mais ou menos como ele vai entrar com aqueles 3 zagueiros. O Luciano Henrique, o único responsável pela criação, com 2 volantes para dar apoio aos laterais, mas ainda não definiu o peça. A grande polêmica também, não polêmica, né? A grande novela, que parece que vai ser uma novela, vai ser a renovação do Denis. Né, as informações é que o Atlético ofereceu 150 mil de salário. Opa! Um Atlético Paranaense, coisa que o Santa Cruz não pode chegar nem perto de pagar. O Santa Cruz não vai ter condições de pagar. E o Santa vai tentar na base da motivação e da gratidão. O Denis já falou que agradece muito ao Santa Cruz pelo que ele fez, né? A família do Denis quer ficar em Recife e o Santa vai usar isso. Claro que vai dar uma aumentada na proposta, né? Vai aumentar o valor para se pagar o Denis, mas é muito difícil competir com um time que tem um patamar financeiro que o Atlético maior, Paranaense tem, né? Assim, a gente já vinha comentando isso, que depois do Pernambucano, o Denis Marques ia ficar muito visado, até porque vem jogando muito bem, né? Então o Atlético Paranaense, até o Sport, estavam dizendo aí que estavam de olho no atacante. É verdade. Agora eu quero fazer uma pergunta curiosa, tá? Se você disse que os jogadores do Santa devem assistir o jogo do Sport para estudar melhor o elenco rubro-negro. Mas será que o Santa vai torcer para o Sport, já que o Sport representa a Pernambuco na Copa do Brasil? Ou vão secar o rubro-negro para eles saírem da competição também? Depende, né? Eu acho que isso aí depende muito dos jogadores. Vai ter jogador que vai querer que o Sport ganhe para meio relaxado pro Clássico. Porque se o Sport perde, vai gerar também uma crise na Ilha do Retiro. Que não é esperado que um time de primeira divisão com investimento do Sport saia na segunda fase da Copa do Brasil. E caso o Sport perca, vai com mais gana pra cima pra ganhar o Clássico, pra se reabilitar.
Então é difícil aí, só perguntando aos jogadores mesmo. Eu acho que a rivalidade faz com que os jogadores não torçam pelo esporte. Vitor, o que é que você acha? Acho que o Tassi falou bem, né? Tem os dois lados da moeda. Se o Sport perder hoje, o Sport vai com uma pressão muito grande no jogo contra o Santa Cruz, vai com uma obrigação ainda maior de vencer. E eu acho que tem que ficar de olho sim os jogadores do Santa Cruz no time do Sport hoje, porque provavelmente o time de hoje e o de domingo não vai ser tão diferente, se tiver alguma diferença. Legal, então. Tassis, mais alguma notícia? Notícia sim, o Renatinho falou também sobre o clássico, disse que tem boas lembranças, né, de jogos contra o Sport e quer ser conhecido em Pernambuco como o Papa Clássico, rapaz. O Renatinho... Papa Clássico? Papa não Clássico. Basta o Carlinhos Bala ser o rei, tem que ter um Papa agora. O rei e o Papa nem ambos no mesmo time. Não, né? ambos no mesmo time. Fica difícil, é muito dinheiro, né? É outro assunto aqui mesmo. Até Vitor Noblar me desconcentrou aqui, pelo amor de Vitor, Deus. isso é na hora do intervalo, Vitor. No verdade. meio do programa fica difícil, É cara. porque, tipo, meu Facebook tava aberto. O tinha, Santa... vem rir no Face. Aí eu, É. vamos rir então. O Santa que foi destaque de um vídeo da FIFA, né? A FIFA falou muito sobre a torcida, a questão do campo e a questão de um time que estava na Série D e quando estava na Série D ser o maior Média de público? média de público do campeonato. Então a FIFA fez essa matéria, falou com o Zé, falou com os diretores que contaram a história, com alguns torcedores também, que por que essa motivação de estar em campo. Então a torcida do Santa, mais uma vez, é destaque não só no Brasil, como fora do país. É verdade, a gente que vê tanto time na Série A botando 5 mil, 4 mil pessoas no estádio, e uma torcida do Santa Cruz aí que bota 40 mil jogando a Série D, né? Não, realmente, isso é muito louvável até. Parabéns à torcida tricolor, que faz um papel fundamental e é fundamental também para incentivar a equipe, né, nos jogos. Infelizmente não conseguiu incentivar tanto contra o jogo contra o Penarol, né, já que o Santa foi eliminado no Arruda. Mas a gente sabe que não pode se ganhar sempre, né, às vezes acabam perdendo e isso foi um fato lamentável. Mas Tassi, me diz uma coisa, o Santa tá investindo no treino secreto antes do clássico. Treino secreto realmente adianta alguma coisa em clássico? Ou é só um modo de deixar algumas brechas para que o time adversário também não saiba de tudo do seu elenco? Eu acho que no momento desse campeonato, eu acho que não tem mais o que esconder, né? Apesar que o Zé sempre surpreende, né, com as suas escalações, mas eu acho que nesse momento do campeonato as equipes já estão se conhecendo muito. É a questão só de alguma jogada ensaiada, das bolas paradas, né, de correção dos pontos negativos que a equipe tem. Então acho que o Zé não vai se prender muito na sua escalação. É mais uma jogada de clássico, né? Clássico sem mistério nunca é clássico. Pois é, então só passando informação aqui, na quinta-feira e na sexta-feira nem a imprensa nem a torcida terão acesso ao treino do Santa Cruz. Também tem aquele ponto que o Tassi levantou ontem sobre se vai haver ou não uma marcação específica no Marcelinho. Do Marcelinho Paraíba. Então bem esse lembrado. treino secreto pode até assim já ser um treino para fazer assim, olha, vai ser marcação por zona, vai ser marcação individual mesmo. Então eu acho que adianta assim esses treinos secretos, tanto na tática quanto nas bolas paradas. Verdade. Pode surpreender numa jogada diferente, né? Então, beleza. Tassi, só puxando um debate aqui que você falou que um time do porte do Sport não poderia sair numa segunda fase de Pernambucano, né? O Santa Cruz, infelizmente, não tá mais, né? Saiu contra o Penarol. Inadmissível também, né? Um time como o Santa Cruz sair na primeira fase da Copa, com todo respeito a um Penarol, para um Penarol. Não pode. Então, mas só puxando um assunto aqui rapidinho, se a gente for analisar um pouco a segunda fase, né? O seu Palmeiras, né? Já classificou, eliminou o jogo da volta, mas aí a gente tem os jogos que já aconteceram. O Atlético venceu do Criciúma, que se for fazer uma comparação, o Atlético é mais time. O Grêmio venceu em Ipatinga, né, no primeiro jogo. Aí a gente tem um Juventude e uma Portuguesa. Quem é mais time dos dois? A Juventude Portuguesa, na teoria, a Portuguesa é para ser favorita, porque é um time de primeira, tá na primeira divisão. Pega um Juventude enfraquecido, que um dia desse levou de 8 ou foi de 7 do Internacional. Mas no primeiro jogo, o Juventude venceu a Portuguesa por 2-0. A gente sabe que no futebol, essa coisa de divisão é meio complicada. Mas eu acho que um time de primeira divisão, que almeja a grande coisa, não pode estar se complicando com times menores. Sabemos que o futebol se ganha dentro de campo, mas tem que se preparar para enfrentar esses tipos de adversários. Aí a gente vem para um Atlético Goianiense e uma Ponte Preta. Quem é mais time? É um jogo parelho, né? O Atlético tem um conjunto que joga há mais tempo.
né, junto, mas é um jogo parelho, são equipes parecidas, não são elencos tão fortes, mas é um jogo, são times de primeira divisão, Rodrigo. Então aí é uma coisa mais aceitável da torcida do Atlético sair para uma Ponte Preta, que é um time de primeira divisão, do que para a torcida do Sport sair para o Paysandu, que tem tradição, mas está na terceira divisão e tem um investimento muito mais baixo do que o do Sport. E Rodrigo, se eu não me engano, o Palmeiras foi o único time que eliminou o jogo da volta. Até agora sim, o único time que eliminou o jogo da volta. Aí pra fechar aqui, pra gente não ter que passar de um por um, a gente tem um Asa e um Coritiba. O Asa venceu o Coritiba de 1-0. A gente sabe que o Asa dentro de casa, ele... Sempre complica, né? Tem histórico de eliminar até o Palmeiras, mas jogando em Curitiba, eu acho que o Curitiba vai passar tranquilo pelo Asa. Aí eu pelo futebol que tá mostrando. Aí eu chego onde eu queria, no ponto que eu queria pra voltar pro Santa Cruz. Se o Santa Cruz tivesse passado pra essa segunda fase, ele teria condições de seguir em frente na competição? Ou ele poderia cair pra outro time como ele caiu pro Penarol? Seria... Um time mais abaixo do nível do Santa Cruz. O Santa Cruz enfrentaria o Atlético Mineiro. Seria um adversário que pro Zé seria, é ideal, né? Porque é o jeito que o Zé gosta de jogar. O Atlético teria todo o favoritismo, apesar da tradição do Santa Cruz, mas não pode se comparar. Eu acho que tem dois jogadores do Atlético juntando dá a folha salarial do Santa. É verdade. Né? Então a gente não pode comparar nunca. A gente sabe que o Santa Cruz é um time tradicionalíssimo, um time grande. Mas hoje o Atlético seria mais favorito do que o Santa Cruz. Poderia acontecer se o Zé usasse aquele esquema que ele gosta, jogando recuadinho e saindo na boa, como ele fez com o São Paulo ano passado, que não se classificou por pouco. Ok, Tassis. Mais alguma notícia do tricolor do Arruda? Não, notícia nenhuma. A gente espera aí alguma coisa de novo que aconteça, né? Bom, e só a gente tá informando no Facebook. Um fato curioso aqui. A gente tava falando, né, do rei dos clássicos, o papa dos clássicos que jogam pelo tricolor. O Carlos Bala, que é chamado rei dos clássicos, é o único jogador em atividade aqui em Pernambuco que já passou pelos 3 grandes. Então, aí um dado você interessante. Você vê a criatividade dos dirigentes de Pernambuco. Tá ruim? Eita, cuidado do Carlos Porque Bala o ano aí. passado ninguém queria Bala. O Santa Cruz tentou na calada, quando tava quase acertando, o Sport foi e levou. Esse ano a mesma coisa, ninguém quer Bala, o Santa Cruz vai e contrata. Ano que vem, não duvide dele tá ou no Santa ou em outro clube daqui. E olha, ano passado o Sport só contratou o Carlos Bala pra ele não reforçar outro time pra tirar o Hexa do Sport. É verdade. Que acabou Isso não deu adiantando mal, né? de nada, né? Né? Porque o Sport acabou não levando o hexacampeonato. Esse hexa que ainda vai render muita história. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? A rivalidade pernambucana se baseia muito nesse hexa do Náutico, dessa Copa do Brasil que o Sport tem, do Super Tri, né? Do Santa Cruz, na fita azul. Então, já virou até uma parte da história do futebol pernambucano, esses títulos específicos que cada equipe possui, né? Então é o que dá graça até os próprios clássicos, apesar dos clássicos não está sendo nessas coisas todas, né? O futebol dos clássicos que a gente viu é de assustar. É assim, a gente espera que esse último clássico, já que vale uma liderança de campeonato, a gente espera que seja mais emotivo, né? Lembrando que, falando do Santa Cruz, o Santa Cruz tem a maior folha salarial da série C do Campeonato Pernambucano. Gira em torno dos 500 mil. Pra você ter uma ideia, o Paysandu, que é do grupo do Santa e é o adversário do Sport hoje, tem uma folha salarial gerando em torno dos 280 mil reais. Diferença significativa, né, Vitor? Do Paysandu pro Santa Cruz. Do Paysandu pro Sport, o Sport tem quase 1,5 milhão. Eu acho que Folha. é mais de 1,5 milhão. Né? É, pode ser. Se for juntar só o salário do Marcelinho Paraíba, o negócio fica meio sério. Mas vamos fechar por aqui com o Santa Cruz, né? Ed, vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a notícia do Sport, que joga hoje à noite, e com o restante das notícias do que acontece pelo mundo esportivo afora, né? Ed, um intervalo, por favor, e daqui a pouco a gente volta com mais Nassau nos Esportes. Periquito, cuidado com lotação. Quem matou pássaro preto, tricolor é tradição. Estamos de volta e agora vamos para uma conta simples de matemática. Cadu, Veja nosso só. Se a gente tem uma convidado. prova com 2 questões abertas e 3 questões fechadas, a gente não vai ter um total de 4 questões. A gente vai ter um total de 5 questões, Cadu. É por isso que Cadu faz publicidade que nem a gente, né, velho? Pois é. Mas bom,
trollagens à parte, Sempre. vamos com a notícia do Sport que joga hoje pela Copa do Brasil. Precisa vencer para seguir em frente na competição. Vitor, quais são as notícias do Rubro Negro? Olha, essa é a primeira das duas decisões que o Sport tem nessa semana, né? O Sport que pro jogo de hoje, ele conta com o retorno do volante Hamilton. O cão de guarda. É o chupa-cabra da ilha. Ave Misericórdia. Maria. Olha, e com a volta do Hamilton, o Sport também volta com o esquema do 4-4-2, né? O Hamilton que disse que o time sentiu a falta dele pela questão do entrosamento. Que ali no meio, o Hamilton dificilmente ele fica fora de jogos ou tem contusões assim tão sérias quanto ele teve nessa última, né? E o Mazzola disse que não vai improvisar ninguém, mas ainda não saiu a escalação, ainda não definiu. Bom, então uma invenção do Mazzola a gente já pode ficar aliviado que não vai acontecer, é isso, Vitor? O Sport deve uma possível escalação seria o Magrão no gol, o Renato na lateral direita, o Ed Carlos e o Bruno Aguiar e o René na lateral esquerda. No meio-campo ele deve entrar com o Hamilton, o Rivaldo, o Naldinho e o Marcelinho Paraíba. Na frente o William e o Jael. O Mazzola também que ele já disse que não vai inventar muito desse jogo, mas que vai pra cima do Paysandu, sabendo que o Paysandu tem um forte contra-ataque, né? Com o Pikachu do lado direito e o Bulbasauro do lado esquerdo. Cadê? Falta o Ash, Charmander. Eu Fazendo gostava de Pokémon, era um desenho interessante, cara. Tinha uma metáfora por trás, né, Tinha uma velho? metáfora, eu sei que tinha algum ensinamento, eu até hoje não sei qual é, mas eu sei que tinha um ensinamento naquele desenho. É isso, cara. Vamos seguir, vamos Fala seguir. É melhor. Então, Choque do trovão à parte do Pikachu, a gente segue. Então, assim, o time que entrar com os 11 jogadores hoje, provavelmente deve ser a escalação contra o Santa Cruz também. Só com uma modificação, já que o Renato está suspenso, então deve entrar o Thiaguinho no jogo contra o Santa Cruz. Falando algumas notícias do Sport, o Sport Sub-20 tem um novo treinador. Com a saída do Carlos Moraes, que foi pro Juventude, que a gente estava mencionando agora há pouco, o técnico André Prodes, que estava no Internacional, é o novo técnico do Sub-20 do Sport. O que é importante também investir na base, né? Se todos os clubes do Brasil investissem na base, não gastariam tanto com contratações com risco de dar errado, né? É verdade. Falando do Sub-20 do Sport, o nosso entrevistado, que faltou na semana passada, falou comigo ontem que assim que ele tiver o tempo livre pra ele, ele estará aqui. Ele que trabalha nos juniores do Sport. Ele que é auxiliar técnico do Sub-20 do Sport, não é isso, Vitor? É isso aí. Mas pra você ver como o cargo do cara é importante, você vê pela extensão do nome, né? Não é todo mundo que é auxiliar Auxiliar técnico do Sub-20 do Sport. Não, bem, brincadeiras à parte. Não, é isso aí. Bom, só falando um pouco desse jogo aí da Copa do Brasil, segundo informações, a venda de ingressos anda meio baixa, cara. Eu não sei se a torcida aqui não tá botando muito fé, ou se vão deixar pra comprar tudo em cima da hora. Em cima da hora você vai ver, a ilha vai estar lotada hoje. Como se diz, o lugar de Rubro Negro hoje é na Ilha do Retiro apoiando o esporte. Além do torcedor do esporte, aquele torcedor que compra em cima da hora, o jogo provavelmente vai passar na Plim Plim, né? Já que vai ser 9h50. O jogo Corujão, como diria o Berdan, né, Tassas? E o jogo do Náutico é amanhã, então provavelmente esporte passando hoje na televisão. O jogo bastante difícil, né? O Paysandu é uma equipe que se mostrou rápida. Mas vocês estão bons de apresentar o programa de Tom Cavalcante junto com o Tom, né? Não, porque olha só, os ouvintes que não entenderam aqui o motivo da viagem, assim, o Tassi se abaixou pra pegar uma coisa e começou a falar olhando pro chão. E a gente ficou sem entender como é que o internauta ia escutar o que ele tava falando. Voltando, um jogo bastante difícil, né? Pela questão do adversário também. O Paysandu não mostrou um time que seja invencível, pelo contrário, mostrou muitos erros, né? O Sport que não jogou bem, mas vai depender muito também do estado do Sport. É aquela questão dos primeiros 15 minutos. O que eu falava ontem, se o Sport fizer um gol cedo, tem tudo para desandar.
né, no jogo e abrir uma boa vantagem. O problema todo é se não conseguir fazer o gol no primeiro tempo, se for arrastando aqui pro segundo tempo, já vai começando a ficar aquele clima nervoso, vai pra cima e vai ceder o contra-ataque pro Pikachu, né, com choque do trovão e tudo. É um jogo perigoso. E disseram que o Mazola tava com dificuldade em falar o nome Pikachu na coletiva de imprensa. Não é da época da infância de Mazola, né? Mazola de Rintintim pra lá, né? É da época de Popeye, né, rapaz? É brincadeira, cara. A gente sabe assim que o Paysandu vai apostar muito nos contra-ataques. Então o Sport tem que atacar, mas sem ser muito afoito. Tanto que o Sport assim, já vai entrar com 3 volantes, né? Deve entrar com 3 volantes. Que deve ser o Hamilton, o Rivaldo e o Naldinho. O Sport tem que atacar, mas saber a hora que atacar. Não pode começar o jogo todo mundo no ataque e deixar esse espaço lá atrás pro contra-ataque, já que a zaga do Sport vem mostrando deficiências há muitos jogos. Tem alguns apagões do nada que a zaga... que o Sport também tem que prestar atenção na bola aérea, porque o Adriano Magrão não é um jogador tão técnico, mas com a bola aérea é bem eficiente e é um cara que não é um primor de jogador, mas quando a bola chega nele, ele sabe fazer seus golzinhos. Então é um jogador para se ter atenção, porque é um jogador experiente, sabe jogar esse tipo de partida. É um ponto a mais para o Sport ficar prestando atenção. E eu tenho certeza que o Mazola vai mandar a turma ali da defesa ficar de olho do Adriano Magrão. Até porque o segundo gol do Paysandu, além do ser do Adriano Magrão, foi uma falha da defesa do Sport. É justamente por isso que eu estou dizendo. Tem que prestar atenção, porque o homem sabe fazer gol. O homem sabe jogar, né? Bom, e falando sobre o volante Everton, a diretoria desmentiu que houve qualquer contato com o jogador, ele que foi destacado pelo Sport, né? Surgiu pro mundo do futebol no Sport, mas a diretoria disse que não houve nenhum contato, que não tem nada a ver. Então, torcedor, pode esperar que ele vai desembarcar na Ilha do Retiro. Não podemos Segunda-feira ele tá fielmente palavra de diretor. Semana passada o Toninho Monteiro falou, o Valdemar tá prestigiado. Quando você usa essa palavra prestigiado, cilada, Bino. Aí é cilada, Bino, como diz meu amigo Vitor, a gente tem que prestar atenção. Então, dirigente, meu amigo, não confie não, que o jogador pode estar acertando e ele dizer que não. Então, eu posso seguir a sua mesma linha de raciocínio e dizer o seguinte: o Hélio dos Anjos disse que não recebeu nenhuma proposta do Náutico, ele pode desembarcar nos aflitos? Pode, com certeza. Com certeza, você não duvida, amanhã ele tá falando, os brasileiros estão trabalhando no Náutico. E vamos trabalhar a situação. Falando do Everton, o Everton que era da categoria de base do Sport, ele que veio, mesmo quando subiu o Everton, o Kleber Santana, aquele atacante Fabinho, né? Rapaz, cadê o Fabinho? Ele até jogou no Santa depois, foi dispensado. Foi, teve aquela história que ele vibrou com o gol do Sport, na concentração do Santa Cruz. Complicado demais. Nunca mais a gente soube dele. O Kleber Santana, que a torcida rubro-negra não sabe, vive um bom momento no Avaí, faz gol quase todas as rodadas. É o jogador, o nome principal do Avaí, aposta para a Série B. Kleber Santana, que também foi especulado para vir para o Sport, mas pelo que parece a diretoria não ficou empolgada em trazer o jogador pela fase que ele vinha passando e também pelo alto valor do seu salário. É verdade, ele que foi a grande contratação do Avaí para essa temporada. Bom, e falando ainda para finalizar aqui a questão da Copa do Brasil, o Paysandu já fez um reconhecimento do gramado da Ilha do Retiro. Ontem fizeram um rachão lá para conhecer o gramado, conhecer a situação, né, do gramado, que tomara que não fique com muita areia, né? Ultimamente até que não tá levantando tanta areia como tava vindo levantando nos jogos anteriores. Então, tomara que aí no jogo da Copa do Brasil o gramado não vai estar em 100%, mas vamos dizer aqui uns 80%, 70%. Lembrando que o Paysandu nunca passou da segunda fase. Né? E o goleiro Paulo Rafael, que já atuou pelo Sport, disse que o jogo de hoje não tem favorito não. O Sport não é favorito na ilha. Então o cara já chegou peitando aí o Sport. Eu discordo totalmente dele, acho que o Sport é favoritíssimo na Ilha do Retiro. Mas tem que mostrar dentro do campo. Mas quer dizer, e a diferença no placar? Tudo bem, o Sport com a vitória simples, né, de 1-0, já leva a classificação. Mas se for o Sport jogar do mesmo jeito que jogou lá, o Paysandu vai montar em cima do Leão. E aí vai ficar complicado reverter o placar. E como o Tassi mesmo falou, se não fizer no mínimo um gol no primeiro tempo, o bicho vai pegar. A torcida vai começar a pressionar. E a gente já viu esse filme antes, né? A gente é acostumado a ver isso. Pois é, então, Ed, vamos mudar o BG aí e vamos falar do que acontece pelo mundo esportivo afora, né? Vitor, que história foi essa de que um jogador foi dar uma camisa pro Gandula, o Gandula não quis? Como é que foi essa situação aí, hein? Cilada, viu, Bino? Cilada.
o jogador Montari do Milan. Que é ruim demais, pelo amor de Deus. Olha, tem cada tipo de jogador em time grande da Europa aqui, ó. No Milan tem muitos. Tem. Só interrompendo. Não é só ele, não. Ó, Boneira, Antonini, Abate, Montari, pelo amor de Deus, vestindo a camisa do Milan. Sem sombra de dúvida, tem jogador em Pernambuco melhor que o Montari. Apenas. Você já pensou o Rivaldo ali no meio campo? Não, ele é do nível do Montari, cara. É porque o cara jogar no Milan, a gente já faz aquele estereótipo. O futebol europeu tem muito jogador ruim que dá certo. É verdade. E o Montari é um desses, pelo amor de Deus. O cara... E o currículo do cara? Inter de Milão e Milan, o cara vê um craque. Pelo amor de Deus, um perna de pau, meu amigo. Hoje em dia, qualquer cara que entra pra jogar no Barcelona, joga bola. Tem 10 caras que jogam bola bem do seu lado. Tá jogando bem no Barcelona. Assim, então é uma coisa meia mágica que a gente não sabe. Guardiola deve fazer alguma bruxaria lá dentro, né? Já tem um bruxinho que é o Messi, mas é bruxinho. Sim, termina a história. Quem foi dar a camisa ao Gandula? Não, Montari, foi quem tá não. Montari, é verdade, Montari. O Montari fez o gol do Milan ontem, acabou o jogo, ele tirou a camisa, foi dar pro Gandula, o Gandula pegou a camisa e quis devolver. E aí? Ele é muito educado. Ou tava... O engraçado, não torce pelo Milan. O engraçado é a foto da criança assim, com o braço esticado, tipo, toma, pô, eu não quero não, velho. Eu não pedi a camisa, talvez. Você pegar uma camisa do Ibra, mas do Montari, com todo respeito, é muito fraco, cara. Muito fraco. Que situação, E no tênis, Ju, o Brasil passou aí, tá classificado e vai enfrentar uma pedreira, né? Rapaz, tava bom demais pra ser verdade, né? Quando a gente, o Brasil, elite de novo, da Copa D, meu Deus do céu. Diga aí, Vitor, quem o Brasil vai enfrentar, diga, por favor. Somente a Rússia. Quem? A Rússia. Meu Jesus. De Mikhail Yuzny. O quão grave isso é, Vitor Noblar? Olha, o jogo... É muito grave. É UTI. É uma cilada, Binho. O Brasil já vai entrar no jogo indo pra UTI. Já vai entrar nas partidas. Mas é muita diferença técnica. É muita mesmo. O Vitor que acompanha, eu gosto de tênis, mas não acompanho tanto quanto o Vitor. O Vitor sabe que a diferença técnica entre os tenistas russos e os brasileiros vai ser pedreira, né? Assim, infelizmente. A única vantagem. Existe uma vantagem? Existe que o jogo será aqui no Brasil, né? Mas contra qualidade sempre vai prevalecer onde que seja. É verdade. O Brasil que deve escolher o Saibro pra enfrentar os russos. Eu tava falando até com vocês, tem que botar brita, né? Pra atrapalhar os russos. Do lado de lá, bota a brita pros caras cair. Porque não tem condições, não. É brincadeira, rapaz. A Rússia que deve vir com o Mikhail Yuzny e o Nikolai Davydenko, enquanto o Brasil vem com Tomás Bellucci. O que foi, Vitor? E feijão. Tomás Bellucci e feijão. Não, o jogador é feijão mesmo. Vamos ver se faz um feijãozinho com arroz ali e vence, né? Cara, é bem. Mas assim, eu acredito que o Brasil assim tenha 30% de chance de vencer se o Bellucci estiver naqueles dias assim inspirados, né? E se ele vencer os 2 jogos de simples, aí a decisão vai ficar nas duplas, né? O Brasil assim que não tem uma dupla ruim, mas assim a Rússia também boa, né? Não é ruim, mas também boa não é. Não é 8, mas também não é 80. Então, vamos lá, né? Vamos esperar. A FIFA divulgou os 20 primeiros colocados do seu ranking. A Espanha continua em primeiro lugar com 1.442 pontos. O nosso país, o Brasil, está em sexto. Assim, tá atrás de Alemanha, que vem em segundo. O Uruguai é o terceiro colocado. Uma subida incrível, é histórico. O Uruguai nunca tinha ficado nessa posição no ranking da FIFA, com 1.309 pontos. E o Brasil na sexta colocação. Então na frente do Brasil tem Espanha, Alemanha, Uruguai, Holanda, Portugal na frente do Brasil. Ave Maria. Olha, lembrando que saiu a notícia, acho que foi ontem, foi antes de ontem. Não leva em consideração esse ranking da FIFA, não. É só uma baboseira, pelo amor de Deus. Não, o que é que Portugal... Os outros eu até concordo que vem tendo melhores resultados que o Brasil. Mas o que é que Portugal faz pra estar na frente do Brasil? É verdade. Um FIFA que colocou Zamorano na frente de Pelé em sua lista, então a gente não deve... Ignora, né, velho? Olha, teve uma entrevista, acho que foi com o novo presidente da CBF aí. Não sei nem se tem o novo já, mas... Dizendo que o Mano Menezes... O novo presidente da... CBF. Né, José Maria o cabo da medalha, que botou a medalha no bolso e deixou o goleiro do Corinthians sem uma... O cara é campeão, não tem direito nem de pegar a medalha. Ele recebeu a medalha 15 dias atrás, cara.
É covarde Não, um negócio desse. e o vídeo do cara colocando a medalha no bolso. Não, ele olha pra um lado e olha pro outro. Ele só esquece de olhar pra frente. Tinha milhões de câmeras, né? Pra quem será que ele levou essa medalha, velho? Meu Deus, deixa eu te Rapaz, falar. é José Marinho, né? Depois que derreteram a Julie Rimet, é melhor ficar calado. Olha, e falando da entrevista dele, ele disse que o Mano Menezes não tá com essa moral toda. Até aí tudo bem, mas o problema é o resto da entrevista. Filipão, Luxemburgo. Peraí, pô. Não, é a criatividade que eu falo. Aí Olha. depois vocês implicam comigo, tá vendo? Eu tô falando isso há tempo. Eu acho que o único treinador que daria o jeitinho na seleção brasileira Mazola, hoje Mazola. seria Guardiola. Mas como não é de costume, o brasileiro é muito preconceituoso contra isso, em trazer um treinador estrangeiro, ficam aí. Vai botar o Filipão e o Luxemburgo, não vai ter grande coisa também, não. Eu achei que no Brasil só o Muricy mesmo. Só o Muricy Ramalho. E olha que o Muricy não gosta muito de mata-mata, não. Viu? Hoje- Copa do Mundo, não. Hoje Fluminense e Boca no É. grande jogo. Hoje se acompanha pela Taça Libertadores, o Fluminense que é favoritíssimo. Não tem essa conversa que Boca é tradição, o time do Boca é ruim, meu amigo. Agora faz medo, porque o Boca sempre com times ruins, chega na final da Libertadores e ganha. Isso me revolta, eu sou palmeirense 3 anos seguidos, saindo pro Boca Juniors na Libertadores, eu tenho um trauma do Boca. Mas o Fluminense é favorito, já ganhou em La Bombonera, Ganhou tem um 2 a 1. elenco muito melhor do que o Boca. É claro que o Boca pode chegar no Rio também e vencer, mas eu acho difícil pelo elenco que o Fluminense tem. Thiago Neves, Fred, Eu acho que Wagner, atualmente Rafael Sobis. é o muito melhor massa. elenco do Brasil. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E Vitor, qual foi uma declaração, né, que o Romário deu? Rapaz, você O que é que foi aquilo? Por favor, diga a nossos ouvintes internautas o que foi que o Romário falou. Olha, vou abrir aspas aqui, hein? Pra dizer que sou eu que tô falando isso, né? Apesar que o meu sentimento é o parecido, mesmo. né? É o mesmo. O que foi que o Romário disse? Abre aspas. Não estou chamando ninguém de ladrão. Só estou dizendo que vão roubar muito dinheiro nessa Copa. Precisa falar mais alguma mesmo? coisa, Eu nem amigo? sabia disso. Vão roubar dinheiro no Brasil, é. Você não sabia disso? Vão roubar dinheiro no Brasil, cara, pelo amor de Deus. Romário que tá causando surpresa, né, pelo seu trabalho. É né? verdade. A maioria que só achava que ele ia ser mais um, que ia utilizar sua fama pra chegar. Não, o Romário tá fazendo projetos, tá lutando aí contra a corrupção, né, na Copa. É uma coisa difícil, porque ele é uma formiguinha só. Pelo que a gente dá pra perceber, até o Ronaldo entrou no meio da parada lá, né? Elogiando o Ricardo Teixeira. Aí tá uma bagunça, pelo amor É uma de Deus. politicagem, né, rapaz? Bom, Agora assim, tem gente que acredita que a CBF não vai roubar dinheiro. Assim como tem gente que acredita que o torcedor da Jovem que foi preso agora, ele é inocente. É, inocente. Inocente é a gente. Bom, que pra tá quem aqui não fazendo sabe, programa. um torcedor de uma torcida organizada do esporte acabou sendo preso por descumprir uma ordem judicial, né? Eu acredito na inocência dele. Bom, Vitor Noblar é um dos que defende. Não, e pela sua risada dá pra ver que você acredita fielmente no cara. Realmente. Não dá Ó, pra acreditar. o cara é lutador de jiu-jitsu ou judô, Rapaz, alguma coisa assim. Fica calado. Fica por na isso tua que que é eu- mais negócio. Eu acredito. Eu nunca vou chamar ele de ladrão, não, velho. E é, né? Tá certo. Bom, aproveitando aqui falando da Copa, né? O Castelão continua com as obras paralisadas. Essa paralisação completa 9 dias. Os operários não concordaram com a proposta do consórcio e continuam paralisação os estádios da Copa do Brasil, que estão um caso sério, né? E o Romário já avisou de novo que nós vamos passar vergonha nessa mesma entrevista que ele falou do Que caso, ninguém tá roubando. que não tá chamando ninguém de ladrão, mas vão roubar. O Romário falou mais uma vez que pelo que ele tá vendo aí, o Brasil vai passar vergonha. A gente espera que não, mas é o esperado. O problema é que tem muita gente falando, tem que construir estádio, tem que construir estádio, tem que construir estádio. Mas a infraestrutura em volta da Copa do Mundo ninguém fala. Porque é transporte, também não tem. Segurança, também não tem. Então tem muita gente focada. É melhor fazer o que tem logo, né? Vamos do que tem. O que é que a gente tem? Nada. Então vamos agora fazer. É difícil demais. Então, A assim, gente eu- brinca, mas é uma situação constrangedora. Eu tava vendo uma reportagem sobre São Paulo, cara. É uma coisa incrível. Pra você andar 2 metros, passa 20 minutos. É alarmante. Olha, na época que teve o Rock in Rio, foi ano passado foi Mas pra que se preocupar, né? Já estamos com a Copa mesmo. Pra que se preocupar com o trânsito? Não, mas se preocupar, porque, assim, Hospital. porque ainda podem tirar a Copa do Brasil. Se chegar em determinado momento e a FIFA chegar à conclusão de que o Brasil não tem condições de sediar a Copa, ela pode mudar a sede. Claro que é um caso extremo,
mas é uma possibilidade, pode vir a acontecer. Então, o Brasil lutou tanto para trazer essa Copa, demorou tanto para trazer essa Copa, e quando consegue passar por uma vergonha dessa, realmente não é nada bom para o Brasil. Lembrando que eu não sei se foi Dilma Rousseff que falou, ou se foi o presidente da CBF que disse que o Brasil ia fazer uma Copa memorável, uma das mais bonitas que já Vai teve. ser memorável. Esse memorável, Vai ser peço eu, meu Deus, que esse memorável seja um Positivo, né? Porque se for um memorável negativo, aí vai ficar na memória de como não se fazer uma Copa. É aquele negócio, né? O Brasil vai ser sempre um legado e vai ser sempre um exemplo de como fazer ou não fazer. Falando de handebol, o treinador da seleção masculina deixou o cargo, né? Ele não conseguiu a vaga olímpica. Uma né? pena. O Javier Cuesta, ele é espanhol, ele deixou o comando da seleção, ele fez até um bom trabalho. O Brasil perdeu os Jogos Pan-Americanos para a Argentina, né? Vinha nos últimos 3 anos, tinha ganho e perdeu no ano passado. Então ele, como já se encerrou, o projeto era para as Olimpíadas e ele não conseguiu sua vaga, ele acabou deixando o cargo da seleção. Também falando um pouco de tênis, a gente vai ter um duelo de Novak Djokovic contra Rafael Nadal no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, que promete bater o recorde de público numa partida de tênis. Não, é digno mesmo, o jogo Sensacional. Assim, o cara. Nadal tinha convidado primeiramente o Federer. Mas aí o Federer pensou, eu vou chegar no Bernabéu. Na casa do Nadal. A galera vai cantar Não, 1, Nadal 2, 3, 4, 5, 6 Federer, nananã, e agora é meu freguês. Então eu preferi não ir. Esse nananã é que eu não tô entendendo, né? Mas vamos seguir. Os fortes entenderão o nananã. Pra você dizer o nananã, coisa boa não era, meu filho. Então vamos seguir. Então isso vai sem ficar sombra de dúvida. entre Nadal e Djokovic mesmo. Ainda temos 4 minutos pra conversar. Não temos, eu tenho uma notícia interessante Muito aqui. bom, Rodrigo. Vamos enrolar. Um time, não... Que é isso, Noblar? Ô, Noblar, não dificulta o trabalho, Noblar. Um time da segunda divisão do campeonato cearense de futebol entrou com todos os atletas irregulares no jogo. É um show de competência, né? Todos, Ixi, velho. Maria. Eu acho que nem um Colorado, o time de Várzea de Paium fez isso, pelo amor de Deus. Detalhe, o time só foi com 12 atletas pro jogo, todos 12 irregular. Sim, quanto foi o jogo? Eu gostaria de saber, tipo, se valeu a pena, tá ligado? Tipo, se o cara entra com 11 jogadores irregulares, tem que fazer Só valer tinha a pena. um no banco e este também estava irregular. Ai, ai. Então o time pode ser punido em 36 pontos, né? Então esse processo tá rolando ainda e vamos ver, né? Vamos esperar o resultado dessa processo. Infelizmente eu não tô achando aqui o placar, Vitor, não botaram o placar. Eu acho que o juiz deve ter acabado o jogo antes de terminar a partida, porque a situação foi tensa. Você entrar com todos os jogadores, todos É irregulares, uma vergonha, né? é Pelo uma amor de Deus. competência tramando. Lembrando, Né? ó, falando agora dos Bad Boys. De quem, rapaz? Dos Bad Boys, né? O Adriano vai se operar tá. realmente. Eu pensei em outra coisa totalmente diferente. Mas tudo bem. Peraí, tu Bad Boy pensou que naquele desenho do olhinho com cara de mal? Não, na verdade. O Adriano, que se mostrou ansioso, disse que agora sim ele vai voltar a jogar bem depois da cirurgia. Eu acredito. Assim como você acredita na inocência do torcedor do esporte, Vitor? E Também. o Jobson, cara que apronta a vida toda, o cara tem um talento de jogar em seleção brasileira, mas não tem uma cabeça muito boa, eu acho que ele é meio doidinho da Lelé da Cuca. Foi perdoado mais uma vez pela diretoria do Botafogo, ele que brigou com o fisiologista, xingou. E ele foi reintegrado, ele estava afastado do elenco do Botafogo e voltou. Falando do Palmeiras também, que teve um azar imenso, né? Contratou o Wesley por quase 21 milhões de reais e o cara fez 4 partidas, rompeu o ligamento, todos os ligamentos do joelho e só volta ano que vem. É brincadeira. Tem que lembrar também que o Grêmio, que gastou um dinheiro da gota pra contratar o Kleber, e o Kleber também rompeu. Mas o Kleber é 3 meses, ele rompeu o ligamento né? do tornozelo. Tá. O Wesley não. Provavelmente só volta ano que vem. O Palmeiras, que já tem esse histórico de azar, tem um Valdívia aí que só vive machucado. É o Valdívia podre, né? Estão dizendo o mago podre, só vive no departamento médico. Então foi uma situação aí de azar na equipe paulista. Bom, tem uma informação aqui do futebol feminino. A Patrícia Amorim, né, que é a presidente do Flamengo, deve chefiar a delegação feminina de futebol. Eu pensei que ela ia fazer um time do Flamengo feminino. Aí eu imagino, ela não paga os caras masculinos, imagina no feminino. Não vão não. Olha, meninas. Fiquem eu tava- no Vitória mesmo.
Eu tava ouvindo uma entrevista de Djalminha faz umas 3 semanas atrás. E ele disse que no Flamengo ele nunca recebeu em dia. Nunca. É muita desorganização. Um time com a torcida que tem, né? A maior torcida do Brasil, né? A do Flamengo. Passar por isso. Bom, só completando aqui a informação, ela recebeu o convite na tarde da segunda-feira. Convite feito pelo presidente da CBF, né? Que é o José Maria Marim. Sim, é esse mesmo. Certo, Vitor Noblar? Vai contratar Filipão na seleção brasileira. Meu Jesus. Bom, aí vai voltar Filipão. Vai ter torcedor. Vai ter torcedor do Palmeiras agradecendo. O Filipão não é mais uma unanimidade. Faz medo, né? Ele trazer Filipão e o Filipão convocar Marcos, Rivaldo, Ronaldo. Anota aí o meio campo da seleção para 2014. Gilberto Silva, Kleberson e Edmilson. Meu Deus. Ninguém vai fazer um gol na seleção Vai ser brasileira. a Copa do Mundo de showball, né? O Renato, do Flamengo, que tinha um problema no coração e operou-se, né? Voltou, jogou um rachão pela primeira vez após a cirurgia do coração. Então é um exemplo bonito. E o Muamba, cara, vai voltar a jogar. Olha aí. Sério? Ele vai voltar a jogar. O clube dele, os médicos do clube e outros médicos, não só do clube dele, o Tottenham não, é o Bolton, né? Bolton. Tem um dispositivo que vai ajudar nos batimentos, para reforçar o batimento no Muamba, uma coisa assim. E ele vai jogar. O cara, eu não arriscaria, né? Depois do que ele passou. Eu também acho meio... O cara Bom, se passou os médicos- uma hora com o coração parado e Se retornou. Mas se os médicos estão liberando, é porque ele tem condições, né? Senão o médico mas- ia vetar de vez. Eu acredito que só deve voltar a jogar na próxima temporada, porque tem que ter todo Provavelmente ele vai ter um preparo, né? um acompanhamento, né? Bom, só dando os créditos aqui da notícia da Patrícia Amorim, né? Foi uma notícia tirada do Futebol de Saia, que é o blog da Luísa Alencar, né? Que é o futebolsaia.blogspot.com.br e fala sobre o futebol feminino. Gente, Lembrando também hoje que o Corinthians joga com o Nacional do Paraguai. A torcida do Corinthians, que é uma torcida muito grande em todo o Brasil. O Corinthians joga hoje também, já está classificado, é o primeiro colocado do grupo. Pode só confirmar sua primeira colocação hoje. Outra notícia também é que o Santos vai fazer uma proposta pro Robinho. Pra ver se o Robinho volta. esse moleque da Vila, imagina Robinho e Neymar hein, jogando pelo fase Santos. que o Robinho vive no Milan, eu acho muito difícil que ele volte. Né, o Robinho é um dos principais jogadores do Milan, é titular absoluto junto com o Ibrahimovic no ataque. Então eu acho muito difícil, apesar de todo o carinho que ele demonstra pelo Santos. Beleza, gente. Chegou nossa hora, temos que dar adeus. Então, Tarsis, uma boa tarde pra você. É semana de prova, né? Então, boa sorte também nas provas. Que a gente possa comemorar todo mundo aprovado. Né? Ou não, né? Ou não, né? Bom, eu tentei, né, cara? O Ninguém Cadu fazia- fez uma cara aqui que o briefing que ele escreveu hoje, velho, foi uma cilada, bicho. Tarsis, boa tarde pra Boa você. tarde, eu vou mandar um abraço pro Claudinho, meu colega, né? Tá escutando. Futuro engenheiro civil. Né, assim, espero que ele ganhe dinheiro, porque jornalista pra ganhar dinheiro é difícil. Então, Claudinho, se a gente quiser continuar a tomar nossa cervejinha de leve, você pagando, que você vai ser um engenheiro civil. Um grande abraço, companheiro. É a primeira vez que está escutando, disse que gostou muito do programa. Tomara que ele continue a escutar o programa. Até porque se não continuar, amigo, tu vai te ver, viu? Ô, continua. Então, um abraço pra todos os ouvintes. Amanhã a gente volta, provavelmente com Estelinha no comando mais uma vez, né? Com certeza. De novo, ou não, né? Se a gente fazer um motim, vamos fazer um motim, Rodrigo? Tipo, velho. Deixa eu Está calar. né? registrado que é o Tarsis que quer fazer o motim contra a Estela. É verdade. Que Tô fique brincando. bem claro isso. Estelinha, eu tô brincando, não venha de Tamanca amanhã pra me jogar nisso. Um abraço, um cheiro pra Estelinha, que foi levar uma parente pra um médico, espero que tenha dado tudo certo. Um abraço pra todos os ouvintes aí, um abraço pro Cadu, pro Gibas, pro Ed hoje que tá aqui com a gente. Amanhã a gente tá aqui de volta, feliz, depois de uma prova, feliz ou não. Né? Vitor Noblar, uma boa tarde pra você. Não sei se seu briefing foi muito bom, mas já é assim mesmo, né? Boa tarde, Rodrigo, Tarsis, Gilberto, Pela Cadu. essa animação dele foi bom. Olha, eu fiz uma análise SWOT, assim, Sem termos técnicos, gente. não é não? Mas aí uma boa tarde, a gente se vê amanhã. Mandar um abraço pra Estelinha e pro Elberdan também. É, o Alberdão nem tá online, Ele o é Alberdão. vivo, esse acaba morreu. Não existe não. Só pode. Ed, aquele abraço. Cadu, Gibas, uma boa tarde pra vocês, uma boa tarde aos ouvintes. Hoje a gente vai encerrar. Qual é a música de hoje, Vitor Noblar? Você que fez a escolha. Magníficos. Depois de uma sessão de brega aqui que teve Meu no Jesus. estúdio. Que a brega não, a cara. gente fez uma sessão de forró também. E vamos terminar com Magníficos. Ed tá mandando um beijo aqui pra amiga Ah! dele, Érica Farias. É isso mesmo, Ed?
E falaram nisso também, peraí. Exatamente. A gente ia esquecer, a gente ia. O beijo da nossa musa. Né? Agora sim, só tem homem no estúdio hoje, então acho que todo mundo podia mandar... Colaborar, né, velho? O Giba já conhece a Mônica Tavares, né, Giba? Cadu também, Cadu é safado aqui. Então, por favor, todos os homens desse estúdio no 3. Chegue também. Você já mandou um beijo. mundo. Agora não, peraí. Tem um problema, você mandou um beijo pra Erika Farias, não tem problema de mandar Não tem problema não, discípulo de Edilson continua assim. Lembrando... Um abraço pro Edilson também, né? Um abraço pro Troia, né? Lembrando que a sentença é um beijo, vírgula, Mônica Tavares. Tá Então certo? vamos. Então no Todo 3, mundo. hein, gente? 1, 2, 3 e... Um beijo, Mônica Tavares! Essa mulher é uma loucura, rapaz. Então, galera, sou o Rodrigo Benson, esse foi mais um Nação dos Esportes. Aguardo vocês aqui amanhã, 1h da tarde, que se Deus quiser com Estela na apresentação desse programa. Ou não, né? Ou não, né? É brincadeira. Ed, um abraço, solta a música e amanhã a gente tá de volta, galera. Valeu! Momentos, amor, quero com você. Momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Assim já se chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Ou me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Ou me usa, me abusa, que o meu maior prazer